Hoje, portanto, é a segunda mensagem da série Os Agentes do Fim. O nome da mensagem de hoje é Os Mártires. Você sabia que a história da redenção tem sido escrita com o sangue de mártires? Desde que o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus prometeu que viria um libertador. Ele pisaria na cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. Essa é a primeira profecia de Jesus. Porque ele venceria a serpente, mas a mordedura no calcanhar fala da cruz e da morte. Satanás não é onisciente. Por isso que, desde então, ele fica tentando descobrir quem que é o Messias que vinha. E toda vez que ele suspeitava que estava para nascer, ele tentou matar. Quantos de vocês não se lembram de Faraó, que de nada falou, não, vou matar todos os meninos que nascerem de mulheres hebreias. Era uma tentativa de Satanás de matar o Messias. E de impedir que aquele menino se tornasse o libertador do povo de Israel. Moisés foi o homem que Deus usou para unir a nação de Israel na terra prometida. Mais para frente, a gente sabe que Amã, quantos de vocês se lembram da história de Esther? Amã, uma amalequita, por causa de nada, né? Porque na verdade Mordecai não quis se dobrar perante ele. Está com raiva do Mordecai, por que não vai? Joga ele na prisão? Não. O ódio dele era tão grande que ele queria cometer um genocídio. Ele queria acabar com a raça inteira de Israel. Vocês acham que isso é um ódio natural? Não. Por detrás disso, existe o ódio de Satanás querendo destruir o povo de onde nasceria o Messias. Mas Deus é um Deus poderoso, e Ele criou toda aquela estratégia em que Esther se torna a rainha, e Amã é descoberto depois, e a forca que ele fez para Mordecai foi ele que morreu, e desde então os judeus comemoram o Purim, que é uma festa muito interessante. Eles leem um livro de Esther, as crianças recebem coisas para bater, quando fala o nome do Amã, todo mundo vai, não é assim? É uma coisa interessantíssima no mundo inteiro, porque fala do livramento de Deus para o seu povo. Muitos anos mais tarde, Herodes quis matar o nascimento do Messias, quis matar o Messias logo que nasceu, e ele então pede que os magos que vieram por causa da estrela mostrassem o caminho para ele. E a Bíblia fala que Jesus fugiu para o Egito e só voltou depois que morreu. Após a vinda de Jesus, Satanás continuou perseguindo e querendo destruir o povo de Deus. Cristãos e judeus sempre foram perseguidos. E no século XX, não dá para entender porque um homem como Hitler, do nada, quis exterminar uma raça inteira. 6 milhões de judeus em 6 anos de guerra. Adolf Eichmann, o terceiro homem do terceiro Reich, o primeiro era o Hitler, o segundo era o Himmler, o terceiro era o Adolf Eichmann. Olha o que ele disse. Eu vou saltar de alegria na minha sepultura quando me lembrar que eu tenho 5 milhões de pessoas na minha consciência. Isso será a minha fonte de satisfação inominável. Como é que um camarada fala uma coisa dessa? Na sepultura dele, ele não está alegre não, irmãos. Porque um camarada desse vai receber uma punição eterna pelo que fez. E não vai ser pouco, não. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, de 9 a 12, a Bíblia diz assim: quando ele abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quem são estes mártires? Tem gente que diz que são os crentes que vão passar pelos 7 anos da tribulação. Outros dizem que são os judeus, que não se converteram, mas que vão se converter na grande tribulação. Eu vou dar para vocês um versículo que é a chave. Você quer saber Apocalipse? Este é o primeiro versículo chave que você precisa entender. Capítulo 1, versículo 9. Nesse versículo Jesus diz para João como é que o livro vai ser dividido. Ele diz assim: escreve, pois, agora as coisas que viste, diga passado, e as que são, diga presente, e as que hão de acontecer depois dessas, diga futuro. Passado, presente e futuro. As que viste do passado, por exemplo, lá no versículo 6, João começa dizendo: e nos constituiu reino. Isso é presente ou é passado? Sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, ele está dizendo: olha, o que Jesus já fez para nós. Nós estávamos no império das trevas. Hoje, nós já somos reino sacerdotal. Por aquilo que Ele já fez. Passado. Ele escreveu o que Jesus mandou. As coisas do passado. As coisas que são o presente são os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Nesses capítulos 2 e 3 estão as 7 igrejas para quem João escreve. É o presente do tempo dele. Aquelas igrejas existiam naquela época, então era o presente de João. A igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, são 7 igrejas. Mas aí o texto diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, diga assim, o que Jesus fez por nós. E as coisas que são, diga, o período da igreja. E as que hão de acontecer, diga, o futuro, depois da igreja. O texto aqui diz, depois destas. Esta palavra, no grego, é uma expressão metatauta. Diga, metatauta. Metá é depois. Tauta, estas coisas. Então, depois disso, é claramente aqui, Jesus dizendo, o que vai iniciar a terceira fase é o metatauta. Quando você termina o capítulo 3 e começa o capítulo 4, vejam como o texto começa. Vamos ler juntos? Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Metatauta. Portanto, o capítulo 4, versículo 1, é o divisor das águas. Acabou o tempo da igreja. Está começando o futuro do que vai acontecer na terra. Vamos ver o que o versículo 1 está dizendo? Primeiro, ele viu uma porta aberta no céu. E aí ele ouviu o quê? Uma voz como de trombeta. Você se lembra que quando Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, ele fala do arrebatamento, o que ele diz que vai
startar o arrebatamento? Ao soar a trombeta, a voz do arcanjo. Estão percebendo como aqui está o arrebatamento da igreja? Ou seja, meta alta, depois dessas coisas, acabou o tempo da igreja, agora vem uma voz com som de trombeta, que Paulo disse que é a voz do arcanjo, arcanjo Miguel. Uma porta aberta no céu e subir cá. O que ele viu, irmãos, ali? O arrebatamento da igreja. Vocês querem a prova disso? A partir do capítulo 4 até o 22, a palavra igreja não aparece mais nem uma vez. Por quê? Porque as coisas que vão acontecer aqui não dizem mais respeito à igreja. Agora está começando uma fase em que Deus vai botar a mão sobre o mundo para salvar o seu povo Israel. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Paulo entendia isso de maneira tão clara, e aqui eu vou dar um outro versículo para vocês, que é uma prova também disso que eu estou afirmando. Lá em Romanos 11, de 25 a 27, quando você lê o livro de Romanos, você percebe que nos capítulos 9 a 11, Paulo dá uma chamada na igreja. Paulo fala assim: escuta, vocês acham que vocês são melhores que os judeus? Eu quero que vocês saibam de uma coisa: eles são a verdadeira árvore. Vocês é que foram implantados neles. E aí ele diz: Deus permitiu o endurecimento do coração do povo judeu parcialmente por um tempo. Mas eu vou voltar a trabalhar com o meu povo. Olha o que Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, não sejam soberbos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E aí então, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando que Deus vai começar o tratamento com Israel como nação? Porque hoje os judeus estão se convertendo como pessoas. Nós temos o nosso irmão aqui, levanta a mão aí, o judeu. Esse é judeu mesmo, judeu, nascido de pai e mãe, frequentou sinagoga a vida inteira, e hoje ele reconhece Yeshua como Messias, amém? Então ele vai no arrebatamento da igreja, não vai ficar para a tribulação. Mas o que Deus está prometendo é que quando chegar a plenitude dos gentios, a palavra plenitude significa quando o fruto amadureceu. Você vai lá e pega a fruta e leva embora. Plenitude significa acabou o tempo. Deus, quando chegar à plenitude dos gentios, Deus vai começar a tratar com Israel. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando é o período da plenitude dos gentios, queridos? O arrebatamento da igreja. Quando Deus tocar a trombeta e a igreja subir, aí começa o metatalta, o depois dessas coisas, uma nova dispensação, que agora diz respeito a um período de grande tribulação sobre o mundo inteiro. Mas aí eu pergunto para você: se os crentes vão embora, quem vai pregar? A Bíblia fala que Deus vai salvar 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. E eles vão pregar o evangelho de que o Messias é Yeshua no mundo inteiro. E Israel inteiro
inteira como nação será salva. Eles vão reconhecer que o Messias já veio. Queridos, vocês não sabem, viu? Já existem muitos rabinos em Israel que não têm coragem de admitir, mas que já dizem: Yeshua é o Mashiach. Eu que fico fuçando essas coisas na internet e agora estou entendendo hebraico, eu fico arrepiado só de ver o que Deus está fazendo. Irmãos, já existe muita gente em Israel adorando a Yeshua nesse momento que nós estamos falando. Mas nesse tempo a conversão vai ser nacional. Então eles vão pregar. Aliás, tem muita gente que diz que vai haver um grande avivamento no nosso tempo. Esse grande avivamento é pontual. Mas o maior avivamento de salvação que vai acontecer na história da humanidade não é o dos apóstolos e nem é desse tempo agora. É o avivamento que vai acontecer na grande tribulação. Multidão de multidões de pessoas reconhecendo o Messias. Através da pregação desses judeus. Mas e os mártires? Será que vai haver morte? Olha o que o livro de Zacarias fala, queridos. Capítulo 3, verso 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Quando Hitler operou o Holocausto, 1/3 de todos os judeus do mundo morreram. Nessa época, 2/3 morrerão. Quem está falando é o próprio profeta Zacarias, que os rabinos estudam, porque vem dele a profecia do futuro de Israel, na Tanar. 2/3 morrerão. Mateus 24, 8, 10 diz assim, isso é Jesus falando: porém tudo isso é o princípio de dores. Diga para a pessoa ao teu lado: nós estamos vivendo o tempo de princípio de dores. Mas aqui é o então, o depois. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Em segundo lugar, qual é a causa do martírio deles? Por que eles vão ser mortos? Apocalipse 6, 9 diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Diga: por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentava. Quantos aqui acham que são perseguidos por causa da fé? Como é que acontece a perseguição da sua fé? Não, como é que a pessoa te persegue por causa da sua fé? De que jeito? Zomba, o que mais? Alguns pedem emprego, né? Como? Fala que você dá dinheiro para a igreja. Você acha que isso é perseguição? Isso é café pequeno, meu querido. Naquele tempo, quando o anticristo estiver governando sobre a terra, vai começar assim: para você receber a marca, que provavelmente é um chip que vai ser introduzido nas pessoas, um chip que conterá todas as suas informações médicas, profissionais, nascimento, tipo sanguíneo, parará, parará. Para você poder comprar o futuro do mundo, todos dizem, é a unificação da moeda e o término da moeda de papel, e o dinheiro será um dinheiro eletrônico. Ou seja, quem não receber esse chip, que vai ser
no pulso ou na testa, não vai poder comprar nos supermercados. Mas para receber esse chip, vai ter que adorar a imagem da besta. Em outras palavras, queridos, nesse período não vai ter aquela coisa de dizer, eu neguei de brincadeirinha. Porque a Bíblia diz, se dobrar o joelho e adorar, seu nome será arrancado do livro da vida. Olha para o teu irmão e diga assim, graças a Deus, pelas perseguições que eu recebo hoje. Amém? Glória a Deus. Então testemunha agora, meu irmão. Porque você não vai ter que passar pelo tempo em que as pessoas vão ter que dar vida para poder testemunhar do nome de Jesus. Nesse tempo, as pessoas serão mortas simplesmente por causa do seu testemunho e por causa da sua fé. Em terceiro lugar, qual vai ser a consequência desse martírio? 6:9 diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Sabe qual vai ser a consequência desses mártires? Eles vão estar diante do altar de Deus. E é interessante porque a palavra aqui, quando fala da morte deles, o Novo Testamento está escrito em grego, é sphadzo. E existe uma versão da Bíblia judaica, da Tanakh, do Velho Testamento, porque os judeus, depois que foram para a diáspora, muitos deles não falavam mais o hebraico. Principalmente os judeus de Alexandria, havia uma grande comunidade. Então, escreveram uma versão da Bíblia hebraica no grego, chamado de Septuaginta. Lá em Êxodo, capítulo 29, 11 e 12, o texto aqui é Moisés ensinando a apresentar o sacrifício. Diz assim, imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Base do altar. Exatamente o lugar que os mártires estão. A palavra ali, imolar, é sphadzo. Sabe o que Deus está dizendo para esses mártires que morrerem? Que a morte deles não é vista como uma morte qualquer. É vista como um sacrifício de louvor a Deus. Que coisa linda, irmãos. Esses camaradas vão receber uma honra na glória eterna que ninguém vai receber. Às vezes quando eu leio uma coisa dessa, eu falo, ai Deus, seria bom morrer por Jesus. Dá medo. Dá medão. Mas eu fico pensando nos cristãos que hoje morrem. Mortos pelo ISIS. Que são convidados a fazer a mesma coisa. Ou nega ou vai ser decapitado. E muitos estão sendo decapitados. Estes fazem parte do grupo dos mártires, que se juntarão a eles os que se converterem na grande tribulação. Amém, irmãos? Então qual a consequência do martírio? Honra, glória, de morrerem pela sua fé. Mas eu quero dizer para você, você vive num tempo de graça. Não tenha vergonha do nome de Jesus. Não tenha vergonha do seu testemunho. Fale dele. Se você não é digno de morrer por ele, que seja digno de viver por ele. Amém, irmãos? Vamos viver por ele, testemunhar. Em quarto lugar, qual é o clamor do seu martírio? O que eles estão clamando? Versículo 10 do capítulo 6. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
que eles estão clamando? Por justiça, por retribuição. Mas aqui eu quero fazer para vocês uma observação que é muito importante. Preste atenção que isso aqui é uma lição de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Lá em Atos capítulo 6, versículo 70, Estevão está sendo apedrejado por causa da fé. Vejam o que a Bíblia diz. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. Quem é que está certo? O Estevão que pede perdão ou os mártires que pedem juízo? Quem é que está certo? O Kiko falou que ele é mais os mártires. Eu vou ler uma frase aqui que vai te explicar. Lewis Talbot, um teólogo importante, diz assim: um homem deve orar de acordo com a atitude que Deus está tomando para com o mundo. O presente tempo é a era da graça. Deus está mostrando misericórdia aos piores homens. E somos chamados para orar por eles a despeito de suas maldades. Mas no período da tribulação, que é o período em que o juízo vem sobre a terra, as pessoas orarão por juízo. Amém? Em outras palavras, quando Jesus veio e falou: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas. Vocês se lembram que no texto diz que Ele veio para proclamar as boas novas e o dia da vingança. Quando ele leu esse texto na sinagoga em Nazaré, ele só falou da primeira parte. Porque o período em que nós estamos vivendo é o período da graça. Mas quando houver o arrebatamento da igreja, começa o período da vingança. Então estes mártires, eles não estão na carne. Eles não estão ali retribuindo: ah, Deus, não, ali é tempo de juízo, e eles estarão orando para que o mundo seja julgado. Queridos, mais de 2000 anos, para que as pessoas se arrependam, e cada vez mais a humanidade está se tornando maligna. Maligna. Deus é um Deus de graça, mas Deus é um Deus também de justiça. Não pense que tudo isso que está acontecendo vai ficar barato. Quando houver o arrebatamento da igreja, e eu espero que ninguém aqui fique, e você, para não ficar, tem que confessar Jesus como Senhor e seu Salvador. Depois é tempo de juízo. O mundo viverá os piores 7 anos que em toda a história da humanidade. E os 3 últimos anos e meio, chamado de a grande tribulação, será muito pior. Mas aqui estão esses mártires, como sacrifício vivo para Deus, clamando por justiça e por retribuição. Hoje, o nosso clamor ainda deve ser por perdão, porque não terminou a plenitude dos gentios. Não terminou o período da graça. Ainda é tempo de dizer: vem para Jesus. E você aceita Jesus e vai ser salvo. Quem ouvir hoje e não crer, vai entrar nesse período. Aí, para escolher o Messias, vai ter que estar pronto para morrer. Olhe para a pessoa do teu lado: pregue. Porque, querido, às vezes alguém da tua família não aceita, ou algum amigo, mas ele vai saber quando sumir, uma grande parte da população mundial sumir, vai ter avião caindo, vai ter carro batendo, vai ter trem descarrilhando, não é? Você já imaginou? O camarada está operando lá, cadê o doutor? Só a veste dele no chão. Ou então, o paciente.
Antigamente, a Panam não colocava 2 pilotos cristãos. Vai que, né? Então, se o piloto era cristão, o copiloto não podia ser. Mas vai que o piloto falava de Jesus para o camarada na hora, Gali. Não adianta, vai ter crash de avião com certeza. Portanto, queridos, esse será um período de grande tribulação. Salmo 97, versículo 2 diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Queridos, os homens podem achar que eles enganam os homens, e nós sabemos muito bem disso nesse país. As pessoas podem achar que com a sua maneira, a sua capacidade, o seu jeitinho, ficarão impunes, mas um dia todos vão estar perante o grande juiz, e aqueles que fizeram as loucuras e as roubalheiras que estão fazendo, se não tiver a justiça humana, vão ter de Deus. Pode ter certeza, porque de Deus ninguém escapa, amém ou não? Em quinto lugar, eu quero falar do conforto do martírio. Versículo 11 diz assim: então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, cada mártir, meu querido, vai ter uma roupa especial. Quando eles andarem no meio de nós, a gente vai dizer: olha, esse é o mártir. E eles estão ali na presença do trono de Deus, e o Senhor diz para eles, em primeiro lugar, são 5 os confortos que o Senhor nos dará. Primeiro, um refúgio. Eles estarão refugiados num lugar que ninguém mais pode lhes tocar. Debaixo da redenção, debaixo da proteção do Senhor. Dentro da visão judaica, estar debaixo do altar significa estar coberto de sangue. E, portanto, estar coberto aos olhos de Deus. Deus vai olhar para eles e não vai ver os seus pecados, mas vai ver o sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Amém? Essa é uma figura da justificação. Segundo lugar, uma vestidura branca. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, recompensa esses mártires com uma veste diferenciada e branca. Eles ainda não receberam o corpo glorificado, porque vão receber só no final da tribulação. Mas já estão aparamentados com roupa de honra. Tremendo, né? Vamos fazer um exercício aqui de elucubração. Se um dia você tivesse que dar vida para não negar Jesus, quantos aqui seriam capazes de morrer e não negar o Senhor? Eu espero que você não tenha essa oportunidade. Mas se tiver, não pense assim: vou negar de boca e no coração. Não. Não. A palavra tem poder. A Bíblia diz que você homologa através da tua palavra. Então, meu querido, se tiver que morrer, morra. Porque a dor da morte é passageira e a glória será eterna. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. O terceiro conforto é o descanso. Quando eles perguntam: quanto tempo mais para esperar a vingança? E eles ouvem do Senhor: aguarde um pouco mais, porque ainda existem seus conservos, seus irmãos, que ainda se juntarão a esse time de pessoas que serão honradas pela eternidade. Enquanto isso, descansem. Apocalipse 14, versículo 13 diz assim:
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O quarto lugar, a quarta recompensa, retribuição, verso 19 e 20. 18, 19 e 20. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Isso aqui, você tem que ser judeu, tem que conhecer a tradição dos judeus. Os judeus faziam o vinho no lagar. O que é um lagar? É uma grande piscina, vamos dizer assim. E eles jogam a uva lá, e os colonos, né, como é que chamam? Camarada que trabalha na terra. Os trabalhadores da terra, né? Eles os lavradores pisam a uva, esmagam a uva, para que saia de lá o vinho. O que Deus está dizendo é que quando as nações vierem contra Jerusalém, e queridos, é tão extraordinário, leia o Salmo 83. O Salmo 83 é uma profecia que está acontecendo nos nossos dias. Porque as pessoas estão dizendo lá, o salmista está dizendo: Senhor, as nações que estão em volta, e ele nomeia as nações, são todas essas aí. Elas estão dizendo: nós vamos arrancar o nome de Israel do mapa. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Rússia, Irã, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, está tudo lá. Assim como Ezequiel 38, 39. Gog e Magog, aquele menino judeu, viu essa invasão. E eles vão invadir Israel. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor vai dar vitória para o seu povo. E o que ele vai fazer? Vai os tirar para fora da cidade e vai pisar sobre eles, como o lavrador está pisando nas uvas. E aí ele diz: é o vinho da sua cólera. Por quê? Porque eles estão querendo exterminar o povo que Deus escolheu. Queridos, não dá para entender, se não for espiritualmente, o ódio que as nações têm de Israel. Não dá para entender. Se você perguntar quem é o povo de Israel, é uma nação que não representa 0,3% da população mundial. Eles não atacam ninguém, não fazem mal para ninguém. Ao contrário, eles são os mais brilhantes cientistas, os mais brilhantes médicos. Se você tirar toda a contribuição científica de judeus, irmãos, o mundo volta para a Idade da Pedra. E por que o mundo tem tanto ódio deles? Porque Satanás tem ódio deles. E deixa eu te dizer uma coisa: se você fica em cima de muro, porque tem muito crentezinho de esquerda, né, que começa a vir com essa história, esse papo furado. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você quer a bênção de Deus, fique do lado certo. Se escolher o lado errado, vai ficar debaixo do juízo de Deus. Mas não dá para você entender como é que um povo tão pequeno em número é tão poderoso, abençoado, próspero, brilhante. Se você não entender,
a glória de Deus, a mão de Deus, protegendo ao longo da história inteira. É o povo da aliança. Alguns ainda nem sabem que o Messias já veio, mas são povo de Deus. E nessa época, as nações ficarão estupefatas. Porque mais uma vez, Israel não vai ter como lutar. Hoje os americanos já estão saindo da posição de apoio e começando a virar para o outro lado. A quinta recompensa. Os santos martirizados serão honrados no céu para sempre. Mas lá no milênio eles vão ter uma honra muito especial. Olha o que o versículo 4 do capítulo 20 diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você sabia que no milênio, vocês sabem quem que vai governar sobre o mundo? Que vai ser o rei do mundo? Jesus. Vocês sabem quem vai ser o vice-rei? Davi. Vou mostrar para vocês mais para frente. E vocês sabem quem serão os presidentes? Os governadores? Os deputados? Os senadores? Os vereadores? Os juízes? Os desembargadores? Os da maior autoridade serão aqueles que foram decapitados. E depois nós, que teremos o corpo glorificado, porque cremos no Cordeiro. Amém? Tem muita gente que fala, Deus não se mete com política. Não, querido, Deus se mete com política. Não só se mete, como vai preparar os seus filhos para governarem o mundo. Aí sim não vai haver corrupção, porque todos terão um corpo incorruptível, glorificado. Amém? Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Nós já temos pessoas morrendo hoje por causa da sua fé. Vocês sabiam que no século 20, isso é estatístico, morreu mais gente por causa do nome de Jesus do que em todos os outros séculos juntos? Você sabia que na Coreia do Norte hoje, mais de 50 mil cristãos foram levados para os campos de trabalho, e a maioria mortos? Cristãos são perseguidos em mais de 65 nações das 193 que há no mundo. Na Nigéria, perto de 300 igrejas foram destruídas e 602 mortos no ano de 2013. Desde 2010, o tratamento dos cristãos piorou terrivelmente no Irã. O regime monitora igrejas, baniu a língua farsi, que é a língua dos cristãos, e prende os convertidos. Na Índia, leis anticonversão foram adotadas em 5 estados e são usadas como pretexto para destruir igrejas, e os crentes são obrigados a fugir de suas casas. Mais de 1,5 milhão de cristãos no Iraque tiveram que deixar o país desde a queda de Saddam Hussein por causa da perseguição. Muitos mártires que se juntarão lá já estão morrendo agora. Mas nesse tempo será um banho de sangue. Aparentemente, o anticristo achará que ele vai prevalecer. Mas a gente sabe o fim dele. Porque o Senhor dos Senhores virá e com a espada da sua boca destruirá o anticristo e o falso profeta. Amém?
Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, queridos, eu creio que o pano de fundo está muito preparado. Nada mais precisa acontecer. A primeira coisa que tinha que acontecer era Israel voltar para a terra. Israel espalhado pelas nações não tinha como, porque todos os 7 anos de tribulação estarão ligados a Israel na sua terra. E de lá para cá, as coisas estão se preparando. Por isso, igreja, no relógio de Deus, nós estamos nos últimos minutos proféticos. É tempo de falar do amor de Jesus. É tempo de louvar, é tempo de enfrentar as tribulações, as dificuldades da vida, dizendo: Senhor, isso não há de se comparar com as dificuldades que virão. Ajuda-me a ser um cristão verdadeiro, que te ama, que te serve, que proclama a tua palavra, até que o Senhor venha. E sabe, queridos, eu creio que quando tocar a trombeta, quando o relógio de Deus chegar na plenitude, que não vai ser nem 1 minuto antes, nem um depois, o arcanjo vai tocar a trombeta, e os homens ficarão desesperados, porque uma multidão incontável vai desaparecer de uma hora para outra do planeta Terra. Você sabe que o inimigo ele é tão sagaz. Eu me lembro que eu assinava uma revista, muitos anos atrás, eu era jovem ainda. Eu sempre gostei muito de ciência. Chamava, não sei o que lá, Planetária. E um dia eu li uma matéria em que eles diziam de um chamado planeta Chupão. Estou falando sério. Era uma revista respeitada aí nos meios, tipo super interessante, que eu também assinava. O que ele disse? Vai aparecer um planeta que vai passar perto da Terra e ele vai chupar. Todas as pessoas más na Terra vão desaparecer. Agora, como é que o planeta sabe quem que é mal, quem que é ruim? Quem que é bom e quem que é mal? Mas é uma das explicações que eles vão dizer. Outros vão dizer que os extraterrestres abduziram, levaram embora. Eles vão vir com algumas explicações, mas serão mentirosas, porque eles não vão admitir que Jesus veio levar a sua igreja. Quantos aqui esperam por esse dia? Você que me vê, Deus te abençoe, consagra a tua vida para Deus. Se não entregou a vida para Jesus, entrega agora, porque quando tocar a trombeta, somente quem tiver se rendido a Ele irá subir. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar esse tempo orando ao Senhor. Antes de fazermos a oração, ficou claro quais são os períodos, 3 períodos do livro de Apocalipse? Primeiro, passado, as coisas que viste. Segundo, presente, o que é? Período da igreja. Aí qual é a divisória do período presente para depois? Depois dessas coisas, metatalta, que é o quê? Arrebatamento da igreja. A partir do capítulo 4 até o 22, não estaremos mais aqui. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, obrigado por este livro, pelas revelações. Ajuda-me, Senhor, a proclamar a tua palavra, a evangelizar. E ajuda-me, Senhor, a amar o povo de Israel. Que nós sejamos um com eles, que nós sejamos o seu exército enquanto estivermos na terra. Que nós tomemos o lado certo e que através do nosso amor eles sejam constrangidos a abrir o coração para Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, amém.